E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando aqui é o Ibrahim e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre Jaspion. O meu aniversário tá chegando, tá? Eu vou fazer 17 anos de idade. Inclusive, caso você queira saber, o motivo do nome do canal se chamar Água Molhada 17 é por conta da idade que eu vou fazer hoje. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre Jaspion. Então se prepara que então nós vamos lá. Antes de tudo, a gente vai conhecer primeiro a série para depois falarmos sobre ela. Então vamos lá. A série Jaspion, como foi lançada em 1985, ela conta a história de um jovem chamado Jaspion. Ele é um garoto que caiu em um planeta desconhecido e neste planeta ele é adotado por um profeta chamado Edin. O Edin acabou criando no Jaspion, pois em suas mãos está a Bíblia Galáctica. A Bíblia Galáctica é um livro em que nas escrituras é dito que um demônio chamado Satangos irá criar na Terra o Império dos Monstros. E aí que vem uma parte que eu quero chegar aqui, que nós queremos chegar aqui. O Jaspion ele foi escolhido pelo Edin para lutar contra o Satangos e impedir que este crie o Império dos Monstros aqui na Terra. E neste momento, o Edin acaba oferecendo ao Jaspion uma armadura Metaltex, feita do material mais resistente e forte do mundo. E junto com o Satangos, o Jaspion também acaba enfrentando o filho dele, o Magaren. Vou satisfazer sua curiosidade antes de você morrer nas minhas mãos. Meu nome é Magaren. E com o passar do tempo, pessoal, vão sendo introduzidos ali, né, os vilões novos, os personagens novos que acabam complementando assim a história. Agora aqui uma curiosidade interessante. Sabia que Jaspion não foi a primeira série a ser desse jeito? Como assim? Não entendi. A primeira curiosidade, o primeiro fato, enfim, se refira do jeito que você quiser. A primeira curiosidade aqui é que o Jaspion não foi o primeiro personagem a ter desse jeito. O que eu quero dizer aqui é que não foi a primeira série desse jeito assim que vocês estão vendo, dessa forma, desse tipo. Na verdade, o Jaspion, amigos, ele é apenas o quarto personagem a ser desse jeito. E eu vou explicar o porquê agora. Primeiramente, pessoal, vamos entender aqui o que é um tokusatsu. Um tokusatsu é um gênero que consiste em séries ou filmes que fazem forte uso dos efeitos especiais. E a maior característica desse gênero é que a maioria de suas séries tem ali, né, o tema de super-heróis. Esse gênero fez bastante sucesso aqui no Brasil, lá entre a década de 80 e 90. E faz sucesso até os dias de hoje. É um dos meus gêneros favoritos e eu gosto bastante dele. É interessante eu lembrar que nos tokusatsu existem várias franquias assim de super-heróis. Uma das franquias mais famosas do tokusatsu são os Super Sentais. Os Super Sentais são super-heróis que usam roupas coloridas e que lutam contra o mal. Talvez por esse nome você não conheça, mas existe a versão americana deles que são os Power Rangers. Os Power Rangers são uma adaptação cinematográfica deles feita para os Estados Unidos e que você com certeza conhece. Temos também a principal franquia que eu quero chegar aqui, que são os Metal Heroes. Os Metal Heroes são super-heróis que usam armaduras e que lutam ali contra o mal. É interessante lembrar, pessoal, que existem várias franquias de Tokusatsu, mas eu não vou falar aqui porque senão o vídeo ficaria gigante. É interessante eu mencionar aqui, pessoal, o seguinte: a franquia dos Metal Heroes foram feitas ao todo 17 séries e atualmente não são mais produzidos Metal Heroes hoje em dia. O motivo de não haver mais produção dessas séries é o seguinte:
Na época que elas foram lançadas, elas infelizmente não tiveram ali o mesmo retorno assim, né? Como foi o caso de Power Rangers, Kamen Rider, Ultraman, que são grandes franquias de Tokusatsu, que contêm a mesma proposta e que até hoje são produzidos das séries como elas. Infelizmente, no caso dos Metal Heroes, não. A opinião do público e a falta de conteúdos era algo que prejudicava a franquia na época. Tanto que com o passar das séries, eles sempre tentavam inovar de alguma maneira, né, para continuar. Até que chegou um momento que acabou os conteúdos, né, e o que aconteceu? Eles tiveram que acabar então com as séries. E é interessante eu mencionar aqui, pessoal, o seguinte: essas séries assim, ó, foi a série que mais passou no Brasil. Foram feitas ao todo 17 séries e 10 dessas séries passaram aqui no Brasil. Ou seja, ela fez ali um certo sucesso. E inclusive, se você é iniciante no Tokusatsu, eu recomendo que você comece a assistir por Metal Heroes, porque é muito bom, você não vai se arrepender. O primeiro Metal Hero foi lançado no ano de 1981. Esse Metal Hero se chama Gavan. Enfim, o Gavan ele foi ali o primeiro Metal Hero, e é interessante lembrar aqui, pessoal, o seguinte: as 3 primeiras séries eram uma trilogia, entendeu? Ouviram bem isso aí que eu disse, trilogia. Essa trilogia é composta pelas seguintes séries: Gavan, Charivan e Shider. Uma coisa que eu acho interessante mencionar aqui, pessoal, é o seguinte: essas séries no Japão, elas fizeram um grande sucesso. Para você ter uma ideia, existem vários filmes ali dos policiais espaciais no Japão, entendeu? Eles são muito amados por lá. Só que tem um porém, como já dito no início do vídeo, a franquia Metal Hero tinha que de certa forma se inovar para poder não acabar, entendeu? E aí que vem a parte que eu chegar aqui. Como essas 3 séries tinham o mesmo estilo, ela não poderia ficar sendo da mesma forma, entendeu? A franquia tinha que de certa forma se renovar. E foi por isso então que em 1985 surgiu ali o Jaspion. A criação de Jaspion foi muito importante. Isso porque, a partir de Jaspion, todas as outras séries de Metal Heroes começaram a ser únicas. Isso é, no sentido de cada série ser uma série, entendeu? Não é igual Power Rangers, em que são temporadas. Agora que não. Agora cada Metal Hero que aparece é único. E a trilogia dos policiais do espaço foi muito importante para o Jaspion, pois o Jaspion acabou justamente usando vários elementos destes. E eu vou explicar agora os elementos que foram usados em Jaspion. Eu acho que talvez, como vocês podem perceber, o maior exemplo, né, o maior elemento que foi usado em Jaspion é a armadura deles assim. Como vocês podem ver, dá para ver que o estilo da armadura é o mesmo. O diferencial aqui é o fato de que a armadura do Jaspion é bem mais detalhada perto das armaduras dos policiais espaciais. Você mesmo pode perceber que cada um tem uma cor que acaba predominando ela. A do Gavan é prateada, do Charivan é vermelho, o do Shider é azul. Já o do Jaspion é branca, só que com alguns detalhes em vermelho. Ou seja, a armadura do Jaspion é bem mais detalhada. Pelo menos na minha opinião, claro. Se você discordar, tudo bem. Outra característica, né, dos policiais espaciais que foi justamente usada em Jaspion foi a questão ali, né, da parceira. Nessas séries, os protagonistas sempre tinham ali, né, uma mulher para ajudar eles, uma parceira. Isso é algo bem usado assim nas séries assim. Como vocês podem ver aí. Já em Jaspion nós temos ali, né, a Angry,
Um detalhe que eu acho interessante eu mencionar aqui, pessoal, é que a diferença da Angry para as parceiras dos policiais espaciais é que as parceiras dos policiais espaciais são mulheres totalmente treinadas, elas sabem lutar, elas sabem assim, elas acabam ajudando o protagonista assim na hora do combate. Já a Angry não, a Angry ela não tem experiência no combate. Ela não é assim de lutar, entendeu? Tanto que ela geralmente é sempre capturada e resgatada pelo Jaspion. Tem outro detalhe também, né, que é um elemento que foi usado em Jaspion, que é a questão do arsenal deles. Os golpes que eles usam são exatamente os mesmos. A pistola, também a espada laser, né, que vocês estão vendo aí, que é o que o Jaspion usa igualmente, né? Enfim. Agora, para finalizar aqui o vídeo, eu vou responder, né, uma coisa que acontece bastante quando eu apresento um Metal Hero para alguém. E provavelmente, claro, né, para todo mundo que estiver ali apresentando o que é. Todos os Metal Heroes são Jaspion para nós. O Jaspion, nesse caso, é o único que a gente vê como Metal Hero. Porque sempre que eu apresento algum desses super-heróis para alguém, eu sempre vejo alguém dizendo assim, né, que parece o Jaspion. Ou falando que aquele ali seria o Jaspion, só que de outro jeito. Exemplo. Ah, o Gavão é o Jaspion prateado, o Charivan é o Jaspion vermelho, o Shaider é o Jaspion azul. Enfim, eu sempre vi bastante gente assim associando Metal Heroes a Jaspion, eu vou explicar o porquê. É interessante eu explicar aqui, pessoal, o seguinte. O Jaspion, ele não foi o primeiro Metal Hero a ser criado, tá? Ele foi apenas o Metal Hero que passou no Brasil, entendeu? Ele foi o primeiro que passou no Brasil, mas não o primeiro ali a ser criado, entendeu? É interessante lembrar também o seguinte, todas as séries de Metal Heroes pertencem a uma produtora, a Toei Company. É por isso que é bem comum que você veja eles usando os mesmos estilos, os mesmos elementos, né? Enfim, eu vim então aqui, né, a última parte que eu quero contar aqui é respondendo essa pergunta ali, né, que é se todos os Metal Heroes são Jaspion para nós. Esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Aí no fundo, vocês estão percebendo aí todos os super-heróis dos Metal Heroes, tá, que existem, enfim. É interessante lembrar aqui, pessoal, o seguinte, se você é iniciante e quer assistir Metal Hero, eu recomendo que você assista Jaspion. Jaspion é muito bom, tá? É interessante lembrar que a série tem 46 episódios no total, mas apenas 32 desses episódios estão no YouTube. A série não está completa, mas uma coisa é fato. Só para eu ter escrito os 2 episódios, já é o suficiente, entendeu? Já é o bastante. Então, mesmo que não sejam todos, dá para assistir. Dá para se divertir, tá? Ah, e só para lembrar, pessoal, o Água Molhada 17 é um canal novo, tá? Então se você não se inscreveu, eu peço que você se inscreva e deixe seu like, tá? Para divulgar o nosso canal. Então, muito obrigado e tchau!